E hoje nós vamos falar sobre viver sem distrações. O Senhor tem ministrado ao meu coração todos os dias o quanto nós temos vivido distraídos. E as distrações têm nos tirado do foco, têm feito a gente andar por vários caminhos, menos o caminho que Ele tem para nós. E hoje foi tão forte para mim, porque Ele já vem ministrando isso ao meu coração. Mas quando nós vamos montar a ministração ali, aquilo que o Senhor quer verdadeiramente falar ao meu coração e ao seu coração, é tão forte, é tão real a presença dEle. É tão audível a voz dEle, é tão visível, quando Ele quer realmente que a gente fique alerta, que a gente venha abrir os nossos olhos, que a gente venha entender verdadeiramente aquilo que Ele quer para nós. Mas o mundo tem nos distraído. E quanto o mundo tem te distraído, te tirado do verdadeiro alvo. E é isso que nós vamos falar nesta noite. Hoje nós temos tantas coisas para fazer, tantos afazeres, tantos compromissos. Nós temos, gente, toda vez que a gente pergunta para uma pessoa assim: e aí, como que você está? Na correria de sempre. Quem já ouviu isso aqui? Quem já falou isso aqui? Não tem uma pessoa que você pergunta: e aí, como que você está? Estou na correria de sempre. Não é verdade? Às vezes a pessoa dormiu o dia todo, mas está tão automático que ela fala assim: nossa, na correria de sempre. Estava na correria sonhando que estava na correria. Mas ficou automático a gente falar que está na correria porque a gente acha bonito isso. Não é verdade? É verdade, a gente trabalha muito, a gente é mãe, a gente é dona de casa, os maridos estão lá no serviço o dia todo, chega cansado em casa. Tudo bem, é uma rotina, nós temos uma rotina, sim. É cansativo, sim. Nós vivemos correndo contra o tempo, sim. Mas isso a gente trouxe para a nossa vida de uma forma pesada. A gente caminha como se tivesse pesado. Entende? Quando pergunta: e aí, como que você está? Na correria de sempre. Tipo, entende? Só que essa correria de sempre, às vezes esses afazeres, essa luta que nós estamos lutando todos os dias para alcançar algo na nossa vida, será que é isso que o Senhor quer de nós? Será que nós estamos lutando para chegar no nosso alvo? Ou nós estamos lutando para um alvo terreno e nosso? Porque o que é de Jesus, gente, não tem peso. O que é de Deus é leve. Então nós temos que parar para refletir, porque a gente vive correndo, a gente vive... Se a gente estivesse só correndo, mas fazendo as coisas e continuando saudável, tudo bem. Mas a gente anda estressado, fadigado, cansado, esgotado. Não é verdade? Todo mundo que a gente vai conversar, a gente vê, a pessoa está fadigada, ela está cansada. Às vezes correndo atrás daquilo que não é para correr, é procurando coisas que não é para procurar, é se preocupando com coisas que não é para se preocupar. E aquilo que nós precisamos, caminhar para o alvo, fazer o que o Senhor está pedindo, as coisas estão nos distraindo. E nós estamos o quê? Perdendo o foco. Quantas pessoas, às vezes nós estamos conversando, atendendo, que a pessoa ela não sabe quem ela é. Ela não tem convicção do propósito. Ela não tem convicção da sua salvação. E às vezes pessoas que estão aqui, as pessoas que estão no Evangelho há anos, e você pergunta para ela: mas você, como que é? Você nasceu, você tem convicção daquilo que você nasceu? O que você quer fazer? Pastor, eu não sei. Eu não sei porque eu nasci, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu acho que meu tempo já até venceu. Não tem propósito, não tem expectativa, não tem esperança. Por quê? Porque as distrações estão nos levando a desistir do propósito. Só que nós estamos tão preocupados com as coisas terrenas, tão preocupados em alcançar as coisas que está lá no nosso livrinho de desejos, tão preocupados em orar para Deus pedindo aquilo que nós queremos, como se Ele fosse o gênio da lâmpada. Deus, hoje eu quero isso. E quando o gênio não atende, a gente frustra, a gente se vitimiza, a gente fica bravo com Deus, a gente murmura, a gente reclama. Deixa eu falar uma coisa: Deus não é gênio da lâmpada não, tá? Ele não é mágico para ficar toda hora fazendo
coisa para você assim, ó, seu escravo, não. Entende? Ele é seu pai. Ele te ama. Ele ama te abençoar. Mas para isso o seu coração tem que estar conectado nele, porque ele realiza os desejos do coração daqueles que são fiéis. E nós temos que parar com as distrações, porque o mundo fica te oferecendo coisa todo dia. Todo dia ele te oferece algo, mas não para você viver uma vida eterna com Jesus, e sim para saciar a sua vontade, o seu ego. E a gente tem que ser uma igreja alerta, porque quando Jesus voltar, Ele vai buscar uma igreja limpa, pura e que está alerta, com os olhos abertos. E é isso, nós precisamos entender isso, que nós somos falhos, mas o amor de Deus sempre nos alcançou. E será que nós estamos alcançando o nosso verdadeiro alvo? Ou será que as distrações estão nos tirando disso? Porque o amor de Deus sempre nos alcançou, mas sabe por quê? Porque Jesus, quando Ele estava aqui na terra, Ele tinha um alvo que chamava cruz. E todas as distrações que Ele teve no caminho da cruz, Ele perseverou. Ele venceu. E hoje você está aqui porque as distrações não pararam Jesus. E por que às vezes uma distração tão pequenininha faz você desistir? Faz você murmurar? Jesus, Ele teve uma caminhada aqui na terra, até alcançar o seu alvo eterno. Mas esse alvo eterno não era para Ele, era para nós vivermos uma eternidade. E às vezes nós buscamos, nós lutamos por alvos para nós, sendo que Jesus passou por tudo o que Ele passou para um alvo que seria para vocês e para mim. E nós somos tão egocêntricos que nós lutamos para as coisas, nós nos damos para as coisas, para aquilo que vai trazer algum benefício para nós. E o mundo tem nos distraído e tirando a gente do foco. O nosso foco são vidas. O nosso foco é Jesus. O nosso alvo está no alto. O nosso alvo, nós precisamos buscar mais de Cristo para que nós possamos alcançar mais pessoas, ajudar mais vidas. Mas nós só estamos preocupados com nós mesmos. Sendo que nós estamos preocupados em alcançar algo, sendo que nós talvez nem nos conhecemos. Nem sabemos quem nós somos. Nem sabemos qual é o nosso propósito. Porque as distrações do mundo têm nos tirado do verdadeiro alvo. E quando nós falamos de distração, nós estamos falando sobre desatenção, erro, engano, equívoco. E nós temos vivido isso todos os dias. Nós temos errado. Nós estamos tomando decisões erradas. Nós estamos sendo enganados. E aí você me pergunta assim, pastora, mas nós somos seres humanos. Nós erramos. Existem equívocos na vida. Pessoas nos enganam. Nós não temos poderes para saber se a pessoa vai nos enganar ou não. Sim, é verdade. Podemos sim errar. As distrações não podem nos impedir de alcançar o alvo. É isso. A gente errar e permanecer no erro, a distração te tirou do alvo. Se você foi enganado e ficou frustrado o resto da vida e ficou com raiva de Deus e não quer mais viver com Deus, sim, as distrações te tiraram do alvo. Tudo isso pode acontecer na nossa vida porque Jesus falou que teríamos aflições. Nós teríamos aflições. Não seria fácil, mas seria leve. E as distrações não podem nos tirar do alvo. Jesus enfrentou várias distrações no seu caminho para a cruz. E Ele permaneceu fiel no seu propósito. Nós passamos, gente, hoje, várias distrações que Jesus passou. Mas como que tem sido o nosso posicionamento? Como que tem sido as nossas respostas a essas distrações, a essas provações, as tentações que nós temos na vida? Como que nós estamos reagindo a isso? Como Jesus reagiu a isso? Mas às vezes nós não temos tempo para ler a palavra e saber como Jesus reagiu.
Porque nós nos achamos autossuficientes e sabemos a Bíblia de capa a capa, mas na hora de viver ela, nós deixamos a distração nos tirar do alvo. Porque no mundo tem mais coisas, no nosso trabalho tem mais coisa para fazer. E no tempo que nós temos disponível, a gente quer fazer o quê? Dormir. Dormir. Só não tem tempo aquele que não tem prioridade. E a gente precisa parar para refletir sobre isso. Tudo está ficando cômodo demais. Tudo está ficando parecendo que está fácil demais. Ser crente é fácil demais. Levar a palavra é fácil demais. A gente mexe com a emoção do povo. Gente, não é mexer com a emoção. A gente tem que mexer com o coração. É transformação, é verdade. É a palavra que liberta. Não é as palavras bonitas, é as palavras de Deus. É a Bíblia. Que seja exortação, que seja correção, que seja amor, que seja consolo. Não importa, é a palavra que transforma. Não é o pregador. E hoje as coisas estão saindo do foco. Jesus, ele foi tentado. Assim que ele foi batizado, o céu se abriu. Veio uma voz e falou: esse aí é o meu filho amado. O Espírito Santo desceu. E a partir daquele momento ele foi o quê? Tentado. O inimigo tentou distrair Jesus no deserto. Na sua necessidade, na sua identidade e no seu ego. São as três coisas que nós somos mais tentados. E as distrações vêm tentar nos derrubar. E em Mateus 4:1 diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. O diabo está aqui tentando distrair Jesus com a fome, com a necessidade. E a nossa vida, no nosso dia a dia, quantas necessidades nós temos? Às vezes nós não conseguimos pagar uma conta, às vezes nós não temos aquilo que a gente gosta de comer dentro de casa, às vezes nós passamos tantas necessidades, às vezes não tem o dinheiro para comprar um remédio, às vezes não é a parte financeira, é a parte física, é a doença, é a necessidade de casar, a necessidade de ter um namorado, a necessidade de saciar a carne. São tantas necessidades que nós passamos. E aqui nesse momento está sendo representado a distração sobre a nossa necessidade. E às vezes ele vem com sementes plantadas. Ei, você é filha de Deus, você é filho de Deus e está passando por isso. E aí a semente cai para o coração e você fala: verdade, cadê Deus na minha vida? Verdade, eu sou filha de Deus. Em vez de você pensar assim: eu sou filha de Deus, e se eu estou passando por isso, é para que eu possa amadurecer, é que eu possa aprender. O Senhor é o meu sustento, Ele é suficiente na minha vida, e eu não tenho que temer. Mas as distrações e as frustrações de não conseguir aquilo que talvez na sua mente era a sua necessidade, te faz paralisar. E quantas vezes nós nos fazemos isso? Em vez de mantermos aqui os nossos olhos no nosso alvo, não. Nós paramos. E não é apenas o dinheiro que irá resolver o seu problema, querido. Não é apenas a melhor comida, não é a melhor casa, não é o melhor carro. Não é. E sim, aqui Jesus responde no 4. Ele responde assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é disso aqui que a gente está falando. Dinheiro a gente pode ter, casa a gente pode ter, carro a gente pode ter. A palavra fala que nós vamos viver o melhor dessa terra. Mas essas coisas não podem fazer você não ser dependente de Deus. Independente do que você tem, você precisa ser 100% dependente do Pai. Porque Jesus, ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele podia fazer assim, pão,
carne, ele podia. Mas não era o tempo. E ele não tem que provar para Satanás nada. Da mesma forma que nós não temos que provar nada para ele. Ele sabe quem ele era. E ele sabe que o Senhor é suficiente para ele. E aí, nós entendemos que tudo isso que nós vivemos, do bom e do melhor, não pode tirar o nosso coração do Senhor. E a palavra diz que nós precisamos o quê? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, não é verdade? E nós precisamos buscar o reino, colocar o Senhor em primeiro lugar, fazer o que é certo, porque nós pulamos a justiça quando nós lemos esse versículo. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. E cadê a justiça? Buscar primeiro o reino de Deus, estou buscando, aleluia, na igreja. Chega lá fora, faz tudo errado. E está querendo que o Senhor acrescente as coisas. Justiça significa o que é certo. E nós precisamos buscar, colocar Ele como primazia, fazer as coisas que é certo, ter sensibilidade à voz do Senhor, fazer aquilo que Ele pede. As outras coisas vão ser acrescentadas naturalmente. A sua vida com Deus faz você ser sustentada por Ele, sem você precisar pedir. Só de você crer que Ele sustenta você, Ele já está sustentando. E Jesus foi tentado na sua identidade. Porque quando Satanás chega nele, ele fala o quê? Se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, ei, você é filho de Deus mesmo. Ele quer tirar a nossa identidade. Ele quer fazer a gente perder a nossa identidade. Porque quando a gente perde a nossa filiação, quando a gente entende na nossa cabeça que nós não somos filhos, nós perdemos a segurança que um filho tem no pai. E se nós perdemos a segurança, nós ficamos vulneráveis. E é isso que ele tem feito aqui, em todos os lugares. O inimigo, ele é incansável. A gente que cansa, mas ele não. Quando a gente fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, isso se tornou tão banal. Uma coisa tipo que eu ouço desde criancinha. E essa mente minha fica assim, é um ladrão. É um ladrão com aquele capuz, que vai matar com um revólver, que vai roubar meu carro, que vai destruir minhas coisas, meus brinquedos. E eu cresci com isso. Mas na verdade, sabe o que ele está fazendo com a igreja? Com aqueles que permitem, né? Ele mata o relacionamento de vocês com Deus. Depois que ele corta esse relacionamento, ele rouba tudo aquilo, porque ele não tem nada. Ele rouba tudo aquilo que o Senhor tem liberado para a sua vida. E você começa a ficar frustrado, porque você já não tem mais relacionamento. E as coisas já não estão mais acontecendo. Você vira uma pessoa frustrada. E aí ele destrói o seu emocional. E é por isso que tem tanta gente sem expectativa de futuro. Por quê? Porque o inimigo, ele é sujo. Ele vem cortando pela raiz. Ele vem nos distraindo nas pequenas coisas. Ele vem nos tirando da presença de Deus nas pequenas coisas, em pequenas distrações. E quando a gente vê, a gente já está longe da presença. A gente já não quer viver mais. A gente não tem expectativa. A gente não tem esperança. E ele não está fazendo isso com as pessoas do mundo, porque o deles já está lá. Ele trabalha incansável para levar você para o inferno. E a gente deixa, às vezes, as sementes dele cair no nosso coração. Misericórdia. E nós temos que entender isso hoje. E eu declaro na vida de vocês hoje, que a identidade de vocês nunca mais será abalada. Você nunca mais vai oscilar a sua identidade. Nunca mais. Todos os dias que acontecer alguma coisa na sua vida que possa tentar abalar a sua fé, você vai lembrar que através de uma cruz foi derramado um sangue por mim e por você, e que te fez ser filho de Deus. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir
Porque aí, continua falando, então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma coisa. Gente, o diabo falando a Bíblia. Não vem falar para mim que você sabe a Bíblia de cor, porque ele também sabe. E sabe uma coisa que eu quero falar para vocês hoje? Que Deus me confrontou nessa tarde. Para de usar a Bíblia ao seu favor. Porque até o diabo usa a favor dele. Entende? Para de pegar versículos isolados. Para fazer com que, para tampar os seus pecados. Para dizer sim para uma coisa que você sabe que não é de Deus, mas você quer fazer. Versículo sem contexto é pretexto para heresia. Para de usar a Bíblia assim. Aprofunda na palavra. Saiba o contexto daquilo. Aprenda a viver a palavra de verdade. Jesus, ele dava resposta biblicamente para Satanás, mas uma resposta bíblica enraizada, porque ele sabia o que ele estava falando. Ele não estava usando em prol dele, ele estava usando em prol de um propósito que era muito maior do que tudo aquilo que Satanás estava oferecendo para ele ali. E nós precisamos entender que a nossa luta não é contra pessoas. A sua luta não é contra esposo, contra esposa, contra filhos. A sua luta não é contra seu chefe. A sua luta não é contra seus amigos. A sua luta não é contra líderes. A sua luta é contra principados e potestades. E nós estamos lutando com pessoas. E é isso que o inimigo quer. Na nossa fragilidade, na nossa falta de segurança, nós ficamos sem entendimento. E a palavra fala que a nossa adoração, nosso culto, ele é racional. E se nós não tivermos razão, entendimento da palavra, entendimento do propósito, convicção da nossa salvação, não tem como viver o sobrenatural. E nessa noite, é uma noite que o Senhor está falando assim, ó, abre os seus olhos. Para de viver distraído, porque quando eu chegar, os distraídos vão ficar. E nós precisamos entender que o inimigo usa pessoas para nos distrair com propostas irresistíveis, convincentes. Tipo, é a melhor proposta da minha vida. Eu não posso perder isso nunca na minha vida. E aí você diz sim, sem perguntar a Deus, que pode te dar todas as coisas. E é isso. O inimigo tentou trazer dúvida na identidade de Jesus, tirar a segurança dele. Jesus era 100% homem e ele sabia que ele poderia pular, que o Senhor poderia até segurar mesmo, mandar os anjos, ele poderia. Mas Jesus não ia arriscar, sabe por quê? Porque ele tinha convicção de quem ele era e ele não precisava provar. Se nós temos convicção que somos filhas e filhos, nós não temos que sair provando para o mundo e para as pessoas que eu sou filha de Deus. A sua vida vai falar, o seu respirar vai falar, os seus olhos vão falar, as suas atitudes vão falar. Você não deve nada para ninguém, muito menos para o diabo. Nós só temos que viver uma vida santa, pura, uma vida com o coração quebrantado, uma vida arrependida todos os dias. E confiar no Pai, confiar no Deus que pode todas as coisas. Porque em Salmos 4:8 diz assim: em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me faz viver em segurança. É só Ele. Não tem mais ninguém que pode te trazer segurança. Não tem mais ninguém, não tem nenhum bem material, não tem dinheiro no banco, não tem nada que te traz segurança, porque amanhã você pode perder tudo, mas o seu título de filha, a sua filiação, a sua eternidade, você não perde, se você for fiel até o fim, sem distrações. Sem distrações. Jesus foi tentado no seu orgulho. No 8 diz assim: depois o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Nesse contexto aqui,
Ele foi para um lugar muito alto, onde ele conseguia ver todo Jerusalém. Tudo. E mais uma mentira de Satanás, porque ele não tinha nada para dar para Jesus. Ele não tem nada. Mas esse aqui não é o ponto. Ele não queria dar nada para Jesus, porque ele sabia quem Jesus era. Jesus já tinha tudo. Ele queria provar o coração de Jesus, trazendo as coisas terrenas, materiais, poder, para distrair Jesus para as coisas terrenas, para que Jesus não fizesse o propósito celestial. Porque Jesus era 100% homem, ele poderia cair se ele se distraísse. Então aqui não é o foco que Satanás ia dar para ele nada. Ele não tem nada. Ele queria realmente distrair Jesus nas coisas terrenas. E as coisas terrenas, a busca pelo poder, pelo materialismo, tem te distraído, tem nos tirado do propósito. O nosso ego tem feito a gente aceitar propostas que a cada dia nos afasta mais do Senhor. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Em Provérbios 29:3 diz assim: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém a honra. Nós precisamos tomar cuidado com essas distrações, pois o que te traz orgulho pode ser a sua maior queda. Porque se você tem orgulho de algo, é porque você acha que você pode alguma coisa e você não pode nada. Se você se orgulha de algo que você tem, é porque você acha que você conquistou, mas não foi, porque tudo já é de Deus, nada é seu. Então a gente não tem que andar orgulhoso, a gente tem que andar grato. Gratidão é o segredo de uma pessoa humilde, não orgulho. Entende? E Jesus disse aqui no 10: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Fidelidade, comprometimento, perseverança, entendimento do propósito, foco no alvo. Nenhuma distração dessa aqui fez Jesus parar. E em Lucas 4, do 1 ao 13, narra a mesma história que eu contei para vocês aqui. Mas lá tem um versículo 13 que diz assim: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Incansável. Ele sabia quem Jesus era. E ele é incansável. Jesus tinha um caminho para percorrer até a cruz. E até a cruz o diabo ficou enchendo o saco. Jesus teve confrontos com ele até a cruz. Aqui foi uma vitória decisiva, mas não foi o final. Nós temos um alvo a alcançar. Nós temos um caminho a andar. E até esse último dia, ele vai ser incansável, mas nada vai nos distrair. Nada. Porque a vitória de Jesus sobre o diabo no deserto é certa, ele venceu. Mas não era o fim. Não era o final. E aí, o que mais aconteceu nessa caminhada até a cruz? Líderes religiosos tentaram distrair Jesus com questionamentos e julgamentos. Jesus, ele tinha resposta para tudo. Ele nos ensina a lidar com julgamento. Ele nos ensina a lidar com questionamento. Ele nos ensina a lidar com fariseus. Ele nos ensina a lidar com pessoas que não conhecem a palavra. E por que quando a gente é questionado, a gente é julgado? A gente quer desistir. Jesus foi rejeitado. Ele foi rejeitado, e a rejeição também é uma distração para a gente vitimizar, para não continuar. A popularidade de Jesus também poderia distrair ele, porque hoje nós estamos numa geração de quanto mais nós somos populares, mais Deus nós temos. Mentira! É quanto mais Deus nós temos, mais Ele é reconhecido através de nós. A agonia do jardim de Getsêmani, a dor que ele sentiu ali, a dor de se entregar, a dor de morrer, a dor de passar pela cruz. Ele quis ali entregar o cálice. E quantas
seja feita a tua vontade, porque ele sabia que o propósito dele era maior do que qualquer dor. E nós sabemos que o nosso propósito é muito maior do que qualquer circunstância que nós estamos vivendo nessa terra. E é isso que nós temos que trazer para o nosso coração. E para finalizar, nós sabemos que nesse caminho para a cruz, ele chegou até o momento esperado. E um dia nós vamos chegar nesse momento. Em Mateus 27, não vou ler tudo. Eu vou falar um pouco aqui para a gente finalizar. Vem falando sobre a crucificação de Cristo. E ele fala que de manhã cedo, todos os chefes, os sacerdotes e líderes religiosos. Coloca a foto, por favor, porque eu vou pular vários versículos. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. O governador ficou muito impressionado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes, puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus. Cuspiram nele, tiraram a vara, bateu nele com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram o manto, vestiram com a sua própria roupa. Então o levaram para crucificá-lo. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de provar, recusou. Depois de o crucificar, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentados vigiavam-lhe. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste? Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. E eis, Mateus 28 continua: e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenha medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Porque ele ressuscitou. Ele fez tudo aquilo. Ele viveu todas aquelas distrações. Ele viveu todos aqueles julgamentos, aqueles questionamentos. Ele viveu tudo aquilo. Ele foi crucificado. Ele foi cuspido. Ele apanhou por você e por mim. E a gente deixa pequenas distrações nos tirar do propósito. Que igreja nós estamos sendo? Precisamos acordar, abrir os nossos olhos. Não importa quando ele vai vir. Importa que quando ele vir nós temos que estarmos prontos. Ele venceu todas as distrações. E eu declaro na sua vida hoje: o inimigo não vai roubar a sua identidade. Ele não vai roubar a sua segurança. Os julgamentos e rejeições, não, as suas dores não vão te afastar do propósito. Não vão te afastar do alvo que é Cristo. O diabo não vai conseguir te comprar com coisas do mundo.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não estão à venda. A nossa vida com Deus é inegociável. Inegociável.